Que alegria receber pessoas tão ilustres aqui. Glória a Deus, né, irmãos? Eu quero aqui já começar lendo o Salmo 66, que é o texto básico dessa série de mensagens, né? Na verdade, série de entrevistas. O Salmo 66, versículo 16. Não sei se o Dinho já colocou ali, ó, tá vendo? Olha a palavra do Senhor que diz, igreja. Salmo 66, versículo 16. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. Aleluia! O salmista, ele faz um convite para que todas as pessoas venham e escutem. Então, isso está falando de testemunho. Testemunho é algo bíblico, é algo assim. Jesus disse que nós somos as suas testemunhas. Então, quando nós falamos do que Deus tem feito na nossa vida, nós estamos dizendo, olha o Deus que eu sirvo, olha como Ele é bom, olha como Ele é misericordioso, olha como a graça dEle me alcançou, né? Então, assim, isso é uma forma de agradecer a Deus. E eu fico muito feliz, né? Porque o Senhor, Ele escolheu esse formato aqui nesse mês do Ministério Verdejante para nós honrarmos Ele. Foi Ele que escolheu. Eu perguntei ao Senhor, Ele disse, olha, você vai fazer assim, você vai fazer uma entrevista para que os meus filhos digam o que eu fiz, o que eu tenho feito na vida deles. Então eu creio que o Senhor está muito feliz, sabe? Com tudo isso que está acontecendo aqui. E eu quero já agradecer vocês, né? Pela honra de receber e saber um pouquinho do testemunho de vocês, embora eu saiba, né? De muitas coisas, não assim, tem momentos, né, na nossa vida que a Bíblia mesmo fala que a gente divide com os nossos irmãos, a gente compartilha da mesma fé, da mesma dor, das alegrias e da tristeza. Então eu já participei de muitos momentos de batalhas e também de alegrias na vida de vocês, porque sou a pastora de vocês, então os conheço. Mas isso não pode ficar só entre nós, né? Tem coisas que Deus faz que as pessoas que estão nos assistindo, a igreja, tem a fé edificada. Então, para começar, a palavra do Senhor, ela nos revela um grande amor de Deus. Ela fala que Deus, ele tem um amor tão especial pelo ser humano, que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, né? E Ele nos criou para a glória dEle, para servir a Ele e para adorar a Ele. Eu costumo dizer, né, que um homem sem Deus, ele é incapaz de ser feliz. Por quê? Porque dentro de nós tem um vazio do tamanho de Deus. Então, se eu tentar preencher esse vazio com a riqueza, vai ficar faltando. Se eu tentar preencher esse vazio na bebida, nas drogas, vai ficar faltando. Qualquer coisa que eu tentar preencher não vai ocupar o espaço, porque o espaço que tem dentro de nós é do tamanho de Deus. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre esse encontro, né? Como que foi que vocês tiveram esse encontro? Como que foi que vocês se converteram, né? Porque vocês naturalmente sentiram essa necessidade, né? Havia um vazio, como existe na vida de todo mundo. E como foi que isso aconteceu na vida de vocês? Aí, quem vai falar, vocês que decidem. Na verdade, eu posso dizer assim que, na verdade, o que acontece? Eu passei algumas provas, né, para ter esse encontro. Em 2005, para começar, em 2001 eu tive a oportunidade de entrar numa grande empresa, que era o sonho de todo mundo, entrar numa grande empresa para trabalhar. E quando eu entrei nessa empresa, eu me senti assim, financeiramente abençoado. Opa, chegou o meu momento, agora é minha vez. E fui passando algumas provas durante esse período,
E durante muito tempo eu trabalhava bem, minha vida era trabalho. E em 2005 eu comecei a passar uma situação inesperada, porque eu não encontrava nenhuma resposta. Eu saía de casa para trabalhar e daqui a pouco eu estava voltando para casa ou voltava para a empresa e não conseguia resposta médica, não conseguia resposta de um psicólogo, de um psiquiatra. E o último médico que eu tive, ele falou para mim assim: você precisa ir no psiquiatra. Aí eu até cheguei em casa brincando, falei: caraca, eu tô maluco, porque o médico mandou no psiquiatra. E no caminho dessa consulta que eu fui, eu tinha ido numa reunião que eu havia marcado com o cliente, que era um novo negócio que o banco tinha me pedido na ocasião, e eu levei um amigo meu que, inclusive, na ocasião, ele era e é pastor, que ele também fazia parte de uma empresa, e eu ia aproveitar o ensejo da minha reunião para tentar inserir a empresa dele para prestar esse serviço. E na reunião eu fiz a minha apresentação e, como acontecia sempre, eu desconectei, ou seja, eu fiquei alguns, talvez segundos, olhando para a pessoa que eu estava fazendo a reunião, mas não estava ali. Eu estava olhando, não sei para onde. Só que eu sempre tive uma coisa de muito bom, é que eu penso muito rápido e eu tenho uns start muito rápido. Isso nasci com isso, talvez seja dom de Deus. E quando eu voltei, estavam os dois me olhando. E aí eu fui e falei assim: você entendeu tudo que eu te passei? Está de acordo? Você quer fechar um negócio? Vai somar para a sua empresa? E aí os dois me olharam como se não entenderam nada. E ali foi uma maneira que eu achei de sair da situação que ficou um pouco chata. E aí a minha camisa, para vocês verem dela, ficava assim. Eu não tinha um certo controle daquela situação. E aí peguei o meu carro e ele falou: você quer que eu dirija? Eu falei: não. Aí eu fui passei em frente a alguns hospitais, mas decidi um que eu ainda não tinha ido nunca. Eu falei: eu vou lá em Milópolis para eu poder ver se eu encontro uma resposta. E fui. Botei meu carro no estacionamento, fiz todos os exames que vocês imaginarem. Quando eu fui para a sala do médico, ele falou: vou usar o termo que o médico falou: cara, você não tem nada. Eu estou vendo aí que o seu coração está disparado, mas você não tem nada. Procura um psiquiatra. Eu ri na hora, falei: caraca, eu estou maluco. Aí ele: não, você não está maluco, mas você precisa de alguém que possa te dar uma orientação, porque isso pode ser qualquer outra coisa, mas clinicamente você não tem nada. E nessa ocasião, qualquer pessoa que olhasse para mim ia me ver uma pessoa sem brilho nos olhos, abatido, apesar de estar numa posição que eu gostava muito, buscava muito, mas eu estava abatido, era triste comigo mesmo, não com a minha família, mas eu era triste comigo mesmo. E quando eu saí do hospital, conheci meu amigo que era pastor, não vou dizer que era, porque ele ainda é pastor, mas estávamos atravessando a rua e uma pessoa que eu nunca vi na vida veio na minha direção, deu um tapa no meu peito e falou assim para mim: cara, eu passei por você, mas se eu não falar isso, quem vai pagar a conta sou eu. Aí eu fiquei olhando e disse: Deus mandou perguntar se você encontrou o que você veio buscar no hospital. Se você não encontrou, toma vergonha na cara e vai na casa dele. E sai. Aí eu entrei no meu carro com esse meu amigo. Aí o meu amigo falou assim: tá vendo? Se fosse eu que falasse isso para você, você ia falar que eu sou crente, que eu sou fanático, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas precisou uma pessoa que você nunca viu na sua vida fazer isso. E nesse dia que aconteceu, eu só vou estender um pouquinho mais, estava tendo um congresso aqui na igreja, acho que era o congresso das irmãs, alguma coisa assim, e eu não me dei por satisfeito, e aí a minha esposa me convidou para vir, aí eu vim, e quando eu cheguei na igreja, no
No momento que o pastor começou a fazer a oração, o pastor Geraldo, né, ele começou a fazer uma oração e ele insistiu e falou: ainda tem uma pessoa que tem que vir aqui na frente. E eu sabia que aquilo era comigo, mas eu falei para Deus: Deus, se sou eu, só tem que me chamar pelo meu nome. Esse negócio de ter uma pessoa não sou eu não, pessoa tem um montão aqui. E aí eu acabei de pensar e o pastor usou essas palavras: irmã Patrícia, pega o seu esposo e vem aqui na frente. Aleluia. E o mais engraçado é que quando eu cheguei aqui na frente tinha muitas pessoas, muitas. E estava o pastor, estava a pastora, e eu ainda não me dei por satisfeito e falei: Deus, falar para minha esposa me pegar e vir aqui na frente é muito fácil. É a vontade do pastor que eu venha para a igreja. Se de fato o Senhor quer que eu tome essa decisão, o Senhor vai fazer com que a pastora Andréia saia lá de cima e venha me orar. Eu não falei pastor, eu falei, na época eu falei que a Andréia venha aqui e me ore. Eu não acabei de completar a frase, ora, a pastora Andréia estava com a mão na minha cabeça. Eu falei, não tem mais saída, o que eu vou fazer agora? Então, esse foi o primeiro... Aleluia! Vamos colocar assim, foi um passo que eu dei. Eu entrei na igreja, poderia dizer que espiritualmente e aparentemente eu estava, não vou dizer derrotado, porque eu nunca me dei o luxo de me derrotar, mas eu estava num momento que as pessoas olhavam para mim e praticamente não acreditavam em mim. E quando eu saí da igreja, nesse dia, eu saí daqui, entrei talvez pesando 1 tonelada e saí daqui voando, porque eu saí leve, voltei com o meu brilho nos olhos, eu mudei a minha aparência de quando eu entrei e de quando eu saí. Eu tenho, talvez não tenha mais, porque o HD do meu computador ele deu pane e a gente não conseguiu recuperar, mas eu posso mostrar uma foto no momento que eu estava passando e uma foto no momento que eu saí da igreja. Pessoas totalmente diferentes de aparência. Então, assim, eu não sou a pessoa mais indicada para falar de fé, porque minha esposa é pastora, minha filha deu aqui um testemunho maravilhoso, mas eu posso dizer assim, Deus fez grandes coisas por mim e faz até hoje. Jesus, é muita emoção, igreja, assim. Para mim é uma honra estar aqui, né, pastor André, vivenciando isso. Sempre foi meu sonho, né? E eu não sei se eu consegui falar, porque eu estou muito emocionada, mas o que ele fez comigo e está fazendo é coisa assim sobrenatural, igreja. Que eu até brinquei um dia aqui na consagração, eu falei, Senhor, estou vivendo tudo isso, será que eu vou morrer, Senhor? Porque a gente não acredita quando as coisas acontecem. A gente acha que deve estar chegando a nossa hora da gente, mas são as promessas, né? E eu, quando eu cheguei aqui nesse ministério, que é a Dali, eu cheguei muito derrotada não, né? Muito acabada, destruída. Eu tive verdadeiramente um encontro com o Senhor, aquele encontro, aquele amor mesmo que eu sabia que ia ser para toda a vida, porque quando eu saí da minha casa, nesse dia, eu saí chorando. Eu passei na casa dos meus pais, deixei minha filha na escola e passei na minha mãe e falei, mãe, eu vou dar uma volta, eu vou sair, eu vou pela rua aí, eu vou em algum lugar, não sei, mas eu vou em algum lugar, eu vou na igreja, não sei, mas eu preciso andar. E o meu esposo já tinha saído, né, para o trabalho, e eu muito me aborreci logo depois que ele saiu, e eu fiquei muito triste, e eu falei, meu Deus, chega disso, eu não quero mais viver isso.
E eu fui caminhando. Eu verdadeiramente, eu sou aquele louvor, caminhando eu vou para Canaã. Esse foi o louvor da minha vida. E eu passei vários processos, né? E quando eu cheguei, que eu passei da porta da igreja, onde o pastor Geraldo estava louvando esse hino, e não fui eu, foi o Senhor. O Senhor, tipo assim, me pegou, me fez voltar, porque quando eu vi, eu já estava no último banco sentado na casa do Pai. E então, dali para lá, o pastor falou assim, me chamou na hora do apelo e falou assim: você quer aceitar Jesus? Você quer? Aí eu falei: pastor, eu estava desviada, porque eu ia à igreja, eu não tinha me convertido. E eu falei: eu estou desviada. E ele falou: não, filha, nunca mais você fale isso. Desviada é o diabo, você estava afastada. Aí eu falei: mas eu quero. Ele: levanta a sua mão. Levantei minha mão. E dali nunca mais eu olhei para trás. Nunca mais eu saí da presença do Senhor. Porque esse é o salmo que eu quero deixar aqui. O Salmo 40 é o salmo da minha vida. O versículo 2, o Senhor falou assim: tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Colocou-me aos pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Esse foi o que o Senhor fez comigo. Ele me tirou do lamaçal do pecado, Ele me tirou da bagunça, da bebida, Ele me tirou de tudo que não prestava nesse mundo. Ele me tirou e firmou os meus passos na casa do Pai. Então, assim, eu nunca me desviei da presença, porque quando você tem aquele encontro com o Senhor, o encontro é verdadeiro. Ou você se encontra ou você se encontra. Não tem, pode vir o que for, tempestade que for, o vento que for, mas você está ali firmada, porque quando você firma em Jesus, pode vir o que for, que nada vai te tirar da presença. Quando você tem um verdadeiro encontro, porque muitos se encontram, pastor Andréia, muitos se encontram, mas se encontram na igreja, não se encontram com Jesus. Poucos são que se encontram com Jesus, porque quando você olha para trás, eu canso de falar, é porque você nunca teve o verdadeiro encontro com Jesus. Então, é isso. Eu não tenho nem palavras para falar para o Senhor, como eu amo, como eu agradeço tudo isso, dele ter me tirado do lamaçal. Eu vivia no lamaçal. Eu vivia num mundo que eu saía na sexta-feira e chegava no domingo ou na segunda-feira, minha mãe desesperada. Cadê essa garota? Para onde que ela anda? Eu andava mesmo, eu ia para... E então, chegou um período da minha vida que eu desisti. Eu falei: chega, eu não quero mais essa vida para mim. E eu me lembro, eu não era crente, eu falei assim para o Senhor. Um dia eu deitei minha cabeça no travesseiro e falei assim: meu Deus, eu estou cansada. Eu estou cansada de tudo isso. Senhor, eu quero uma vida minha. Eu fui falando que eu queria. Eu quero um namorado. Eu fui dizendo: eu quero namorados assim, assim. E quando eu falei do jeito que eu queria o meu namorado, eu falei: eu não quero homem sem vergonha, eu não quero homem safado, eu não quero não, eu quero um homem direito. Eu não quero homem que tenha carro. Eu falava assim: eu não quero homem que tenha carro, que tenha dinheiro, não. Eu quero uma pessoa que venha me fazer feliz. E essa noite eu chorava no meu travesseiro e eu falava isso. E não demorou muito, apareceu meu amor. Uhul! Apareceu Jorge. E Jorge, tipo assim, Jorge mudou. Primeiramente o Senhor, e o Jorge, ele mudou a minha história. Mudou porque o Jorge foi me freando. Eu era sem freio. Eu era desfreio, embora. E ele foi assim, com a calmaria dele, eu agitada e ele calmo, como sempre, eu agitada e ele calmo. E a gente saía e ele me freava. Olha, eu bebia, vou botar assim, umas 3, 4, 5 cervejas. Ele chegava, ficava num copo. Eu fiquei envergonhada, pastor. Fiquei envergonhada. Que enquanto eu bebia 5, ele bebia meio copo. E aquilo eu falei: não, isso não está muito.
certo, não. E ele foi me moldando, ele do jeito dele, mas ele foi querendo ou não me freando. E freou mesmo, igreja. Até hoje ele me freia. Isso tem quanto tempo? Isso já vai para 26, já deve ter uns 27 anos já, né? Porque nós tivemos 25 anos de casar juntos, né? Morando, mas, acho que uns 27. Desde 92 que eu tô com o Jorge. Graças a Deus, né? A próxima pergunta fala um pouquinho como era a vida de vocês antes do encontro com Cristo. Até falou um pouco, né? Espiritualmente, sentimentalmente, financeira e como é hoje. Olha, a nossa vida era meio assim difícil. Quando a gente foi morar juntos, que a gente primeiro foi morar junto para depois casar, né? Então era muito difícil, mas assim a gente conseguia resolver tudo. Espiritualmente, porque eu já tinha ido para a igreja e ele não. E era um processo muito grande, porque muitas das vezes eu queria estar na igreja e ele tentava me frear para me ficar, sabe? Então era muito difícil no espiritual, mas assim, eu nunca deixei de buscar. Eu sempre em oração, sempre fui uma pessoa de oração, então eu sempre falava, Senhor, às vezes tinha um evento, uma festa na igreja, e ele queria sair, eu falava, Senhor, ai meu Deus, eu quero estar na tua casa, eu orava mesmo, sabe? Aí na hora ele desistia, eu vinha para a casa do Senhor. Então quer dizer, e assim, financeiramente, assim, eu digo que o Senhor nunca nos deixou faltar. A gente vivia pertos, mas a gente era aquela balança. Uma hora a gente estava bem, outra hora a gente estava aquela caída. Eu acho que é assim com todo mundo. E ele nunca deixou faltar o pão sobre a minha mesa, pastora. Nunca. Eu glorifico ao Senhor que ele nunca deixou faltar. E assim, a minha família hoje é tudo para mim. A minha família é o meu maior patrimônio. Eles hoje estão aqui com a minha família, ver minha filha ministrando, ver o meu esposo do meu lado, isso era o maior sonho da minha vida. Era ter a minha casa na presença do Pai. Eu chorei muito, essa igreja foi lavada muitas das vezes, porque eu não aceitava ficar só eu na presença. De tanto que eu orava, e eu falava, teve uma vez que eu falei assim para o Senhor, Senhor, chega, desisto, não vou mais chamar ninguém para a igreja, desisto deles, se eles quiserem salvação individual, se eles quiserem eles vão, se não quiserem, problema. Sabe o que o Senhor falou para mim, igreja? Ele virou para mim e falou assim, eu desisti de você? Aí eu, não, toma beijo. Eu desisti de você? Eu falei, não. Então por que você vai desistir deles? Eu falei, então tá, então a gente vai entrar num acordo. Eu não vou mais chamar eles para a igreja, não. Mas o Senhor vai tocar no coração deles para eles voltarem para a casa do Senhor. E fiquei muito tempo. Chamava vocês para ir para casa, Senhor? Não chamava eles. E eu falava assim, quando tinha uma festividade, eu falava assim, hoje vai ter isso na igreja, vamos? Mas por quê? Mas chamar, vambora, vamos para a igreja, poxa, eu queria tanto ficar. Não, eu falei, chega. Eu falei, Senhor, é o Senhor que vai tocar agora. Eles vão ter que sentir vontade de estar na tua casa. E foi isso, e foi acontecendo. E muita oração. Aleluia, porque a família é um projeto de Deus, né? A Bíblia mesmo fala que a mulher ganha o marido sem palavras. É o testemunho, seu testemunho de fé, que o Jorge ficou olhando, observando, e Deus moldando, e Deus provando, né? E ele falou, vejo que é uma mulher de fé de verdade. É assim que Deus faz, né, igreja? Então que sirva para todos que estão nos ouvindo, porque nós ganhamos não só a família, mas todos que estão à nossa volta, é com o nosso testemunho. Nós somos a Bíblia lida, a carta lida do Senhor. O mundo não vai ler essa Bíblia aqui. O mundo não lê essa Bíblia. O mundo lê a nossa vida. As pessoas leem a nossa vida. As pessoas testificam através da nossa vida. Então é isso que o Senhor faz. Não é fácil, mas Jesus não disse que seria fácil.
Jesus disse na palavra dele: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Está escrito lá em João 16:33. Nós sabemos, Jesus avisou a gente que seria assim, né? A diferença é que, eu falei, né? Como era a vida de vocês antes, em todos os aspectos, e como é hoje. Por quê? Hoje, deixaram de ter problema? Claro que não. Só que hoje, quando a gente tem Jesus, a gente encara os problemas de uma maneira diferente. Então, baseado nisso, a próxima pergunta é: vocês devem ter passado algumas aflições, com certeza, ao longo desses anos. Qual ou quais vocês gostariam de destacar, né, que tenha sido assim muito difícil? Como vocês enfrentaram essa aflição e como vocês conseguiram vencê-la? Porque eu tenho certeza que venceram. Porque a Bíblia fala que teremos aflições, sim, mas também fala que em Cristo somos mais que vencedores. Então, a palavra do Senhor tem um versículo que eu amo, que até estava lendo essa semana, porque a nossa breve, momentânea tribulação produz um peso de glória, não pode se comparar com aquilo que Deus já tem para nós. Então, eu gostaria que vocês destacassem alguma luta, alguma aflição, tribulação que vocês passaram, como reagiram e como venceram. Deixa só um minutinho já. Eu vou deixar ele falar. Eu vou deixar ele falar, porque antes da gente vir para cá, a gente sentou e nós falamos assim: o que a gente vai falar? Aí ele falou assim: eu acho que a gente deve falar isso aqui. E quando eu cheguei aqui, o Senhor confirmou, porque o Yuri começou a louvar, a falar de cura, entendeu? A gente tem 1001 testemunhos, mas esse foi um testemunho de vida para o Jorge, e assim, e uma guerra, eu e Deus. Aí ele falou desse testemunho. Como eu falei, né, no início, aí eu vim por um caminho, quando chegou 2013, 14, a gente teve, eu principalmente, comecei a passar uma fase um pouco mais complicada na vida, porque, como eu falei, eu sempre, graças a Deus, tive bons empregos, e eu sempre, posso dizer que eu sou um privilegiado na vida, porque eu trabalho no que gosto, eu faço o que gosto, ganho para fazer o que gosto, e isso me traz, assim, grande satisfação. Mas em 2014, eu posso falar que eu passei um período que não trazia só aflição para mim, mas trazia para minha família, porque eu saía de casa e nem eu sabia se eu ia voltar, porque eu estava muito acima do meu peso, e isso eu não deixava atrapalhar o meu trabalho, porque o meu trabalho sempre foi o meu foco. Então eu falava, eu tenho que sair para trabalhar independente de qualquer situação. Às vezes eu pegava a Dutra e quando eu abri os olhos eu já estava, distante da onde eu imaginava que eu ia estar. Apagava no volante, apagava. O único trecho da Dutra que eu não apagava era na subida e na descida da serra. Eu subia a serra aceso, elétrico. Quando eu acabava de subir a serra, eu parava, comprava às vezes 3, 4, 5 garrafas d'água. Eu ia molhando a cabeça, eu ia bebendo água e literalmente eu apagava no volante. E não vou dizer que nunca bati, mas nunca me envolvi. Nesse período eu não me envolvi em nenhum acidente. Eu vim me envolver num acidente no dia que eu havia marcado uma consulta com o médico para poder fazer alguma coisa em relação à minha saúde. Então, nesse dia eu bati com o meu carro, mas não bati na serra. Eu conseguia descer a Serra das Araras na metade do tempo que qualquer pessoa normal descia a serra. Mas por que eu descia assim? Para não dormir. Porque eu tinha certeza que se eu dormisse na serra, era fatal. Então na serra eu não dormia. E quando eu acabei de descer a serra, eu me envolvi num acidente. E esse acidente
acidente, assim, ele foi o divisor de águas, né? Na minha vida, em termos de saúde. Por que ele foi o divisor de águas? Porque ali eu entendi que eu precisava me cuidar. Ou eu tomava ou eu dava um passo, ou talvez eu não tivesse mais essa oportunidade. Eu entendi que foi o caminho. Deus falou para mim ali no acidente. Vocês terem uma ideia, eu bati com o meu carro na traseira de um caminhão. Eu não sofri nenhum arranhão, nenhum dano físico. Quem viu o acidente se assustou, porque eu saí do meu carro, eu sinalizei, eu fiz todos os processos que uma pessoa normal faria, e as pessoas falaram que eu era anormal, porque eu batia 160 na traseira de um caminhão. E eu só vi a batida, eu só vi quando eu encostei o meu carro na traseira do caminhão. Eu não vi bater, eu só vi que o meu carro encostou e eu fiz o que no mundo fala zerinho. Eu dei 2 zerinhos com o meu carro na Dutra e fiquei com o meu carro parado. Eu estava vindo para o Rio e o meu carro de frente para o sentido São Paulo. E ali o médico da Nova Dutra, ele não queria me liberar. E eu falei para ele, eu não estou bem, o que tinha que acontecer já aconteceu. Nesse dia eu não pude ir ao médico, e depois eu fui ao médico e comecei a me cuidar. E o médico me pediu alguns exames e ele falou para mim, você é uma bomba relógio, você pode morrer a qualquer tempo. Então se você não tomar essa decisão, aí é com você. O que eu posso falar para você é isso. E aí eu tomei a decisão de me cuidar, e aí começou uma outra etapa, porque quando você toma uma decisão, muitas outras coisas vão colaborar para o contrário. Por que eu digo para o contrário? Porque começou a vir as dificuldades para que eu conseguisse tomar esse passo, tomar essa decisão. E eu passei um período para poder chegar no que eu estou hoje. Então, quando eu consegui, aí porque eu marquei que eu fiz tudo, que eu acho que todos sabem que eu fiz uma cirurgia bariátrica, não por estética. Eu não aconselho ninguém a fazer por estética. Se for por um problema de saúde, é viável, mas converse com o médico, vê se é isso mesmo, porque por estética você vai voltar a ser pior do que você era. Eu conheço pessoas que fizeram por estética e hoje estão bem pior do que era antes. Eu fiz por uma questão de saúde, e quando eu fui para fazer a cirurgia, foram 2 vezes. Na primeira vez que eu fui, o médico não conseguiu me entubar, porque eu era muito obeso. Então, ele não conseguiu passar para me entubar. E ali foi uma frustração que eu saí dali. Eu havia combinado na empresa. Por que eu falo que eu sou um privilegiado? Porque quando eu cheguei para o meu antigo chefe, eu falei que eu precisava, e eu pedi férias para ele, para fazer a cirurgia, ele na mesma hora ligou para a nossa chefe, e ela falou, não, se ele tem que fazer a cirurgia, ele não vai entrar de férias, ele vai fazer a cirurgia, depois que ele se restabelecer, ele marca as férias dele. Então assim, eu tive um apoio muito grande, e cheguei lá, não pude fazer a cirurgia. Aí eu saí de lá muito decepcionado, né? E aí o médico, eu vi o meu médico, na ocasião, eu falava para a Patrícia que ele era um mercenário. Eu falava assim, esse cara é mercenário, ele só vê dinheiro, 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 dinheiro. Mas por quê? Porque eu queria resolver muito rápido o meu problema. Então eu não estava vendo as coisas ao redor. E ele falou para mim, eu vou ter que envolver um especialista para te entubar, para a gente fazer a sua cirurgia. E aí eu falei para ela, ele me cobrou isso, me cobrou aquilo, além da cirurgia eu tenho que pagar centro cirúrgico, eu tenho que pagar anestesista, eu vou ter que pagar mais alguma coisa ainda, caramba. Aí ele falou, eu ligo para você. E foram se passando os dias, ele não ligava. E no dia que ele ligou já era mais de 10 horas, não foi? Ele ligou mais de 10 horas da noite falando para mim assim, conseguiu o especialista para te entubar, sua cirurgia tal data. Aí eu, que bacana. E a minha segunda pergunta para ele foi, isso vai me custar quanto? Porque tudo ele me cobrava, eu tive que comprar tudo fora do plano. Aí ele falou para mim assim, fica tranquilo,
você não vai ter custo nenhum aos que você já teve. Aí, o correto seria eu pagar novamente o centro cirúrgico, porque não foi culpa do hospital por eu não ter feito a cirurgia. Foi um problema clínico meu. E aí eu não tive mais nenhuma despesa. E aí é a etapa que eu acredito que ela queira falar, porque aí eu fiz a cirurgia, consegui resultados que no modelo de cirurgia que eu fiz, alguns médicos, que eu tenho uma regra comigo de fazer as manutenções, de me cuidar, eles falam, eles declaram, afirmam que eu tive ganhos, que seria uma cirurgia muito mais agressiva para o organismo, e eu consigo manter é claro, eu tenho, como todo mundo tem, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas limitações, mas eu tenho uma consciência que eu ganhei uma vida nova. Então, com essa consciência, eu procuro me cuidar, eu procuro me regrar. Todo mundo me vê e deve falar assim, a cirurgia resolveu o problema dele. A cirurgia ela contribuiu para eu estar aqui hoje, mas eu tive que vou botar assim, eu reaprendi a viver, porque eu tive muitas limitações e passei por muitas provas dentro da minha casa no meu período de cirurgia, porque minha esposa, assim, eu só podia tomar 20 ml de líquido, só para vocês associarem, 20 ml de líquido é a metade daquele copo, menos da metade daquele copinho de café. E no meu primeiro dia em casa, isso era de 7 da manhã às 8 da noite. Então eu rezava, na época, para dar 8 horas da noite, para eu não ter que tomar mais nada, porque de 20 em 20 minutos durante aquele período. E ela fazia todas as comidas que eu gostava de comer. Aí você imagina, você não pode comer nada e conviver com aquilo. Então eu aprendi até a minha lição ali, porque talvez se eu não tivesse passado por aquilo ali, talvez hoje eu estaria igual as outras pessoas que não se cuidaram, tiveram o privilégio de fazer e não se cuidaram. Glória a Deus. Aí, como ele falou, a segunda parte é comigo, né? Eu vou ser bem breve, Cris. Só para vocês entenderem o processo dele nesse período de cirurgia, o Senhor falou para mim que ia levar ele. O Senhor falou para mim que ia levar ele. E eu entrei numa guerra muito grande com Jesus, porque o Senhor, Ele conhece o desejo do nosso coração, Ele nos sonda, Ele sabe a nossa estrutura. E nesse período foram várias noites de madrugada reclamando com o Pai, que eu falava assim, Senhor, como o Senhor vai levar minha esposa? Eu não estou preparada não. O Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu não estou preparada. Eu vou surtar. Eu falava assim, eu vou surtar. E eu não tenho como ficar sem minha esposa. E foi uma guerra muito grande. Aí o Senhor acho que teve misericórdia de mim e começou esse processo. E para vocês entenderem que o Senhor não ia levar minha esposa, na primeira cirurgia, que ele ficou muito chateado, eu entendi que o Senhor estava me respondendo, ele não vai fazer, porque se ele fizer, ele vai ficar. E ele não me... E o Senhor, ele ficou com raiva, mas eu fiquei feliz, porque a Marcele, ela falou, pastor Patrícia, eu tive um sonho com o Jorge, eu sonhava que ele se sufocava, era um tubo que tinha que... Era algo que ela não sabia. E ela falou para mim, e eu fiquei ligada, eu já estava sabendo o que era. E na segunda cirurgia, na segunda vez que marcou, eu falei, Senhor, tu não vai levar minha esposa não, né, Senhor? Então, se o Senhor não vai levar minha esposa, fala comigo, me libera uma palavra. Aí, o Senhor, na hora, eu estava com a minha Bíblia, o Senhor falou para mim assim, no Salmo 30, versículo 3, diz assim, Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste a vida, para que não descesse à sepultura. Ali eu falei, obrigado, Senhor. Quando deu uns 15, 20 minutos, o médico dele saiu. E ele falou assim, você é esposa do Jorge, né? Eu falei, sim. Aí eu já fiquei assustada, né? Ele, correu tudo bem, ele tá bem. E eu falei, obrigado, Senhor. Mas a primeira vez, quando me chamaram no centro cirúrgico, o meu coração disparava. Porque quando eu cheguei na porta, estão me chamando no centro cirúrgico. Quando eu cheguei na porta, aí o médico, calma,
Aí eu viu assim pro médico, ele, não, tá tudo bem, não fiz a cirurgia. Aí eu aliviei. Na primeira foi difícil, mas na segunda o Senhor me deu respaldo, que Ele não ia levar meu esposo. Eu falei, Senhor, Tu falou que tem uma obra comigo e com ele, então eu não estou preparada para perder ele. E tá aqui, ó, para a glória de Deus. Olha o que Ele fez por mim. Olha o que Ele fez por mim. O Salmo 118, versículo 17, se encaixa perfeitamente nesse testemunho seu, Jorge. Fala assim, ó, não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Então, assim, Deus não permitiu que você morresse. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus. Deus sabia que hoje você estaria aqui, na igreja, no altar, contando o que Ele fez por você, né? Ele não deixou você morrer. O salmista diz assim, ó, não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que Ele fez por mim. Então, assim, isso é muito lindo, isso é testemunho, né? Porque quando a gente para e pensa, né, quantos acidentes, eu me lembro perfeitamente da Patrícia ligar desesperada, pastor, o Jorge dormiu, eu ria muito, me perdoa, Jorge, porque eu falava assim, já o Mr. Bean dormiu de novo no volante, porque na época eu assistia o seriado do Mr. Bean, e o Mr. Bean, ele estava assim, ele estava andando, do nada ele dormia, vocês lembram? Não sei se vocês chegaram a assistir isso, é um filme que tem. Ele dormia em pé, ele parava assim num lugar, ele congelava e ficava. Depois ele acordava e seguia. Aí eu falava assim, Patrícia, o Jorge é o Mr. Bean. Ele não vai morrer, Patrícia. Aí ela, mas pastora, ele dormiu não sei aonde. Pastora, o carro quase entrou debaixo do caminhão. Eu falei, não adianta, ele não vai morrer. Mr. Bean vai contar testemunho. E eu só chamava o Jorge de Mr. Bean. Verdade. Foi porque eu falava, gente, como que Deus é fiel. Eu ficava chocada toda vez que ela me ligava, pastor, Jorge dormiu de novo. Teve vezes que ela teve que viajar com ele, né? Ela ia com ele para os lugares para poder ficar conversando com ele. E eu, Patrícia, meu Deus, você tem que aprender a dirigir para você ajudar ele, porque a gente não sabia, a gente não conseguia entender como é que pode, assim, como igreja, a mão de Deus é poderosa, como o Senhor nos guarda, né? Como o Senhor preserva a vida. Eu me lembro um dia que o Senhor falou da obra que tinha na vida do Jorge. Eu falei, bom, agora não adianta que não morre mesmo, só vai morrer depois que cumprir o chamado, ou seja, dia e hora que está determinado pelo Senhor, né? Nós não morremos, igreja, antes. O salmista declarou essa verdade, não morrerei, não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que Ele tem feito. Então, pastora, e o mais interessante é que quando ele bateu na serra, que ele ficou debaixo do caminhão, o que estava escrito? O que me chamou a atenção foi isso. Estava escrito Jesus, bem grande. Ele mandou a foto para mim e estava aquele Jesus. Quer dizer, Jesus guarda mesmo. O Senhor estava dando todos os sinais, né? O Jorge desenhou, fez filme, né? Tudo. Verdade. Para ver se ele via. Gente, demais, Jorge. A próxima pergunta fala sobre família, mas Patrícia já respondeu ali em cima, porque é tudo assim contextualizado, né? Então eu queria fazer agora essa pergunta que fala, pastora Patrícia, mesmo direcionada a você, né? Como nós acabamos de falar sobre o propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Você tem um ministério, né? Você é uma intercessora, faz parte desse ministério da intercessão. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, como você descobriu esse chamado, né? Se foi difícil para você reconhecer e aceitar. Nós sabemos que não é fácil, né? É um ministério assim que é pouco reconhecido, é um ministério assim meio que invisível, né? Porque embora você desempenhe outras coisas, hoje prega a palavra, mas esse foi o seu primeiro ministério e creio que será para sempre, porque todos nós, pastores, temos esse chamado de também ser intercessores. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o seu ministério. O meu ministério
ministério de intercessão, a primeira vez que eu coloquei o pé na igreja, foi até na igreja que a pastora Lúcia era, e um belo dia eu fui, ela me chamou para ir, eu fui, e quando eu cheguei lá, a pastora falou assim para mim, olha, tem uma mesa preparada para você. Aí eu falei, ai Jesus, deve ser uma macumba, que eu não sabia, eu não entendia nada, eu não sabia o que era, eu não sabia o que era ser crente. Aí, quando acabou, né, tudo, eu falei, Lúcia, vem cá, me explica aqui um negócio. Ela, o que foi, garota? Aí ela, eu falei, a pastora falou que tem uma mesa preparada. Que mesa é essa? Aí ela, dá nome da minha cara. Aí eu, tu não sabe ainda, mas eu vou te contar. É mesa de ciclo de oração. Eu falei, isso não é pra mim não. Não é comigo não, isso aí. A pastora tá maluca. E ali, o que eu achei mais interessante, que no decorrer da minha caminhada, eu sempre fui muito de oração, sempre gostei de consagração, e quando começou mesmo, o pastor começou a me chamar para oração, essas coisas todas, e o que eu achei mais interessante, que eu estava saindo do meu trabalho, no último ano do meu trabalho, e eu vim na consagração, antes de eu largar tudo. Aí eu estava sentada lá no banco, lá no finalzinho, o pastor falou assim, Patrícia, assim mesmo, igreja, ele era desse jeito. Patrícia, quando tu vai tomar vergonha na cara e vai assumir o seu lugar, sua posição? Aí eu falei, eu baixei a cabeça, né? Eu falei, fiz só assim. Aí quando acabou a consagração, eu falei, não, pastor, pode deixar, eu vou assumir meu posto. Aí vem eu, para a igreja, primeira vez na consagração. E aqui em Jeremias 1, fala assim, deixa eu ver o versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te que constituiu profeta às nações. Aleluia. Então lhe disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não posso de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas que não posso de uma criança, porque a toda a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar falares, não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E um belo dia que eu cheguei aqui na consagração, a primeira vez que eu assumi a cadeira e eu dobrei meu joelho, esses irmãos começaram a orar, eu era uma das últimas aqui, aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Eu não sei orar, eu não sei falar, meu Deus, me ajuda. Eu desesperada, a pastora Andréia chegou, dobrou o joelho do meu lado e ela começou a falar essas palavras. Tu dizes que não sabe falar, tu dizes, e eu falei, Jesus está falando comigo. Abre somente a tua boca que eu vou encher. Aquilo foi um refrigério para mim, e aí eu entendi o meu chamado, pastora. Porque eu estava desesperada, antes de eu começar a orar, eu já estava desesperada. Aí o Senhor usou a senhora. Então isso ficou gravado na minha memória. Foi o que a senhora falou. Jeremias. Você é Jeremias. Profeta chorando. Aí foi aí que eu entendi o meu chamado, que realmente dali para lá eu nunca mais larguei. E sou com muita honra uma intercessora, porque eu amo orar. Eu sou aquela pessoa que, se você chegar para mim e falar, eu preciso dessa vitória, eu não vou parar enquanto você não receber a vitória. Porque muitas das vezes eu entrava aqui por essas portas com o maior problemão. Mas eu sempre estava passando para as pessoas força. Você vai conseguir. Eu toda
toda quebrada, destruída. Você vai conseguir, Deus vai te dar vitória. Era como se eu dissesse, Deus vai te dar vitória e vai me dar vitória também. Só que eu não queria na minha vitória, eu queria na vitória dos outros, mas eu achava que para mim era difícil. Mas Deus foi me ensinando a confiar, a crer, a buscar mais. Madrugada para mim é pouco. Eles aqui, ó, me veem, a minha filha brinca comigo, que às vezes ela acorda assustada, porque eu tô numa guerra lá em casa. Aí ela, gente, aí ela fala pros meninos, né? Olha, tu tem que ver minha mãe, quando ela começa a gritar, quero essa coisa aqui. Menina, eu tô com cara susto. Porque a igreja, a gente tem que estar em oração. A chave de todas as nossas vitórias está na oração. Você quer vitória? Ora, busca, faz aquela oração que você diz assim, eu quero a minha cura. E o Senhor, esses dias, há pouco, eu fui ao médico e o médico disse, a doutora falou para mim que o que eu tenho não tem cura. Mas eu falei, o homem não tem cura mesmo. Que eu falei, nesse caso, qual é a cura? Qual é a porcentagem de cura? Ela, nesse caso, não tem cura. É só você, uma dieta, uma caminhada, tal. Aí eu fui e falei, é mesmo? Eu falei, Senhor, o médico não tem a cura, mas tu tem. E eu peguei, vamos lá pro Salmo 30 de novo. 30? Salmo 30. É o Salmo da nossa vida, meu amor. Ele diz assim, ó, no Salmo 30, que é provérbio, para mim. Bota o óculos. Tá tendo enxergação. Não, né? Eu tô achando aqui, peraí. Aqui. Então, o Senhor falou para mim aqui, ó, no versículo 2, ó. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Essa palavra eu fiquei para mim. Eu falei, Senhor, eu oro. Eu pegava meus exames, botava assim em cima da minha cama e eu falava, Senhor, o Senhor já me curou, porque o Senhor já ouviu eu pedi socorro a Ti, o Senhor já me ouviu. Então, e eu falei, Senhor, eu não vou mais ficar orando não, porque eu já te pedi socorro, o Senhor já me respondeu na palavra e eu só vou descansar em Ti, porque Tu és a minha cura. Isso é ato de fé. Porque senão, se eu ficar, Senhor me cura, isso aí é você dizer assim, cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Entendeu? Então eu fiz o quê? Eu peguei a palavra, guardei a palavra e eu falei, descansa. E é descansar. E eu falei, Senhor, só o Senhor pode me dar cura. Então eu descanso em Ti. Então o ser um intercessor hoje é isso, é você orar, crer, confiar, nunca duvidar que o alvo você vai acertar. E nessa hora, pastor, eu vou quebrar um protocolo, posso? Yuri. E como eu sou uma intercessora, e eu falei, Senhor, eu sempre estou quebrando o protocolo, Senhor. E o Senhor me deu esse louvor. E esse louvor é para a senhora. Depois eu vou dizer o porquê disso. Mesmo que as lutas surjam em meu caminhar, Aleluia, Jesus. e os problemas tentam girem, tentando tirar toda a paz. Nome do Senhor, igreja. Toda a luz me afastar.
Aleluia. Pode falhar o homem, mas Deus, Ele nunca falha. E pastora, o Senhor me deu esse louvor, e eu falei, Senhor, eu vou quebrar protocolo, Senhor. O Senhor vai? E o Senhor falou assim, você lembra daquela torre? Eu falei, lembro. O Senhor me deu a bandeira e a torre. Aí eu falei, meu Deus, o que é para me fazer? E o Senhor falou, eu sei a bandeira? O Senhor, não, ainda não. Aí o Senhor, pega a torre. Aí eu trouxe essa torre, pastor. Porque Deus manda falar que a senhora é uma torre na mão dele. Que a torre, pastora, está de pé. Que essa torre não quebrou. Que essa torre não vai quebrar. Que essa torre sempre vai estar de pé. Porque Ele te fez uma torre para nossas vidas. Amém, minha pastora? Eu não poderia de não fazer nada, né? Igreja, somos receptoras. E pode falhar o homem, pastora, mas Deus nunca vai falhar na senhora. Creia. Eu posso falhar, a igreja pode falhar, mas Deus nunca vai falhar na senhora. Amém? Amém. Eu recebo, amém, igreja? Glória a Deus. E conhecendo vocês como eu conheço, durante todos esses anos, a pastora Patrícia é uma das fundadoras, desse ministério, junto com alguns membros aqui mais antigos. Eu queria que vocês falassem, a gente já está terminando, depois é o conselho, que vocês falassem que igreja representa para vocês. Nós estamos no aniversário, 19 anos, e eu acho lindo na vida de vocês, na família de vocês, que o Jorge, mesmo antes dele ser crente, dele estar aqui, ele sempre gostou da igreja, ele sempre ajudou a igreja, ele sempre foi o patrocinador dessa obra. Eu me lembro disso, não tem como esquecer. Tudo que a gente fazia aqui, ele estava sempre participando. E eu queria que vocês falassem qual o valor da igreja na vida de vocês, o papel da igreja na sociedade, resumindo, o que vocês sentem pela igreja. Eu posso dizer que a igreja é fundamental para todas as pessoas, desde que a pessoa acredite que a igreja seja ela. Não é um espaço físico que você vai, no espaço físico você vai para adorar a Deus, apesar que eu sou totalmente contrário, eu sou meio diferente das demais pessoas. Mas assim, a igreja é importante em todos os sentidos, seja para você ir buscar uma oração, seja para você ir buscar uma ajuda. A igreja ela tem um papel fundamental na sociedade, que ela cumpre uma etapa que os nossos governantes eles acabam não cumprindo. Ela leva a ação social, ela leva a educação, ela leva conforto, ela leva a segurança para as pessoas. Então assim, a igreja ela contribui muito em todos os aspectos. E para mim sempre foi um ponto onde eu não nasci em berço cristão, não convivi na ocasião com pessoas evangélicas. Aliás, eu convivi com todos os tipos de pessoas. Então, posso dizer, a igreja na sociedade, se não existisse a igreja, eu acho que a sociedade estava muito pior do que está hoje. Você vê que as pessoas procuram a igreja em todos os sentidos, para buscar recurso, para buscar soluções, e às vezes a solução está dentro dela mesma, mas a igreja ela dá o caminho. Então acho que a igreja é importante nesse sentido, para te direcionar, para te dar ali o caminho que você tem que vai se conduzir. Aí cabe a você, seguir ou não, a decisão é sua. Então, se você seguir aquele caminho ali, seguir aquelas orientações e você acreditar, eu acredito que isso vai fazer a diferença. Então a igreja para mim é isso, te dar o norte e você ir buscar ele. Glória a Deus. Para mim, a igreja, até eu falando da igreja, para mim é tudo, porque tudo que eu sou e
vier a ser foi tudo direcionado, sabe, por Deus. Eu aprendi muito, porque muitas das vezes eu queria fazer do meu jeito. E aqui, na casa do Senhor, eu aprendi muito, pastora. Aprendi a obedecer, aprendi a aceitar, porque eu era uma pessoa que eu batia muito de frente. Então, eu aprendi muito. Deus foi me ensinando de uma forma sobrenatural. Então, a igreja para mim é tudo. É tudo. Assim, discípulos, o que é a igreja? Para mim é tudo. Engloba tudo. Entendeu? E eu amo esse ministério. Eu amo essa igreja. Eu amo as pessoas que estão aqui. E eu não falo amor de boca para fora. Eu falo um amor verdadeiro. Porque quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu sofro junto. Eu sinto a dor daquela pessoa. Às vezes eu estou aqui na consagração entre pessoas com tanta dor que eu consigo sentir a dor da pessoa. Então, para mim é tudo. Sabe aquele louvor? Eu até lembrei da pastora Mônica. A pastora Mônica, eu falei, a pastora Mônica pegou meu louvor. Aí, aquele, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Esse é um louvor. Eu amo estar na casa do Pai. Eu amo esse lugar. Aleluia. Eu, sinceramente, me faltam palavras para descrever o que a igreja representa para mim. Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, né? Nós somos individualmente igreja porque Deus habita em nós. Mas quando nós estamos reunidos, congregados na casa de Deus, lugar onde a glória é manifesta, a glória de Deus não é manifesta na nossa casa da maneira que é manifesta aqui. Porque aqui é a habitação, é a casa onde a gente se congrega. Então, quando a gente se reúne aqui como família espiritual, nós somos o corpo. Jesus disse que a igreja é o corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, esse ato que a pastora Patrícia acabou de fazer aqui comigo, foi as mãos de Jesus me dando essa torre. Jesus não está aqui fisicamente, mas ele usou as mãos da pastora Patrícia, que é membro do corpo dele, e me deu uma torre hoje. Jesus me deu uma torre. Às vezes você entra aqui triste, vem os braços de Jesus que está aí e vem te dar um abraço. Então, nós somos os membros de Jesus. Jesus foi para o céu e deixou aqui os membros. Ele é o cabeça, ele governa, ele dirige a igreja. E nós somos os membros. Os pés de Jesus estão aqui quando você vai fazer uma visita. Os olhos de Jesus estão aqui quando você olha para alguém com um olhar de amor. Os lábios, a boca de Jesus está aqui quando nós falamos, Jesus te ama. Quando nós cantamos canções que tocam os corações, somos a boca de Jesus, somos as mãos de Jesus. Isso é igreja. Igreja não é o prédio. Qualquer lugar que a gente se reunir, que nós nos reunimos, vira igreja. Então nós somos igreja porque nós somos corpo. Mas esse é o local que ele escolheu. Então, como nós estamos no aniversário, eu quis que todos os entrevistados falassem o que a igreja representa. Eu tenho uma mensagem, até a pastora Patrícia, que fala sobre isso. Eu tenho uma mensagem que eu já preguei uma vez sobre isso, porque eu amo a igreja. Não podia ser diferente, né? Eu sou pastora, mas o tema da mensagem é assim, igreja, por que preciso de uma? Eu não saberia viver sem essa família espiritual. Nos dias mais difíceis da minha vida, todos eles, eu encontrei aqui abrigo, amor, amparo, cuidado. Jesus não estava aqui fisicamente, mas vocês estavam. Então eu me sinto amada, cuidada, amparada por cada louvor, por cada abraço, por cada palavra, por cada oração. Isso para mim, igreja, é família. Do mesmo jeito que eu amo a minha família biológica e tenho alegria de estar com eles, eu tenho alegria de estar com a igreja. Eu amo a igreja, eu não saberia viver sem a igreja. E eu fico muito feliz porque eu ouvi esses dias meu filho falando isso, né, para mim, e ele falou, mãe, eu não consigo ficar muito tempo sem ir na igreja, eu não consigo
necessidade de estar na igreja, porque eu amo a igreja, porque eu amo estar na presença do Senhor. Isso é muito importante. E para terminar, eu queria que vocês deixassem um conselho, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão ouvir essa mensagem depois, de tudo que vocês viveram e sobre tudo que Deus fez na vida de vocês. O que vocês diriam para as pessoas que ainda não têm esse Deus, ou que têm e precisam de uma palavra de fé, de encorajamento? O que vocês diriam para eles? Uma palavra, qualquer coisa que Deus tenha colocado no coração de vocês. Eu até separei sim um versículo, porque tudo o que eu vivi e vivo e vou viver está baseado nisso aqui, no crer. Então, em Atos 16:31 diz assim: responderam-lhe assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, que tudo Ele vai fazer, não só salvar a tua casa, como Ele vai fazer tudo na sua vida, vai mudar toda a sua história. E o conselho que eu deixo é que creia no Senhor, busque a Ele, porque Ele faz coisas que a gente nem imagina e nem pensa. Ele te salva dos maiores perigos, Ele te guarda na sua aflição, Ele está contigo, Ele está te ouvindo. Às vezes uma lágrima que você derrama, você pode pensar que ninguém está vendo, que ninguém tá nem aí para você, mas tem um que vê, tem um que escuta, sabe? Ela até cair e Ele seca, Ele pega aquela lágrima, Ele colhe aquela lágrima, Ele guarda e Ele fala: eu vou te dar a vitória, eu vou te entregar o que você quer, entendeu? Então, o meu conselho é buscar a Ele em todo o tempo, em toda a área da sua vida que você precisar. Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Salvo em tudo. Ele te salva do perigo, Ele te salva da sua angústia, Ele te salva quando você está mais necessitado. Às vezes você fala assim: meu Deus, eu não tenho leite hoje para dar para o meu filho. E Ele vem e te salva. Ele envia alguém, Ele manda alguém e te salva. E tu vai ter o leite para o teu filho. Meu filho não está na presença de Deus, mas Ele vai te salvar nessa situação. Ele vai retornar o teu filho, porque eu sou prova disso, porque a minha filha dizia que não quero Jesus, não quero. Meu esposo falava: você é diferente. Meu esposo virava para mim e falava assim: você é diferente, você tem algo. Eu falei: não, mas o que eu tenho você também vai ter. A Tayane muitas das vezes chorava, batia o pé. Eu falei: ei, Tayane, não é assim. Jesus vai te dar a vitória. E quando ela passou por essa situação nessa semana, eu virei para ela e falei assim: filha, o choro dura uma noite, né? Mas a alegria veio ao amanhecer. É isso, igreja. Então, meu conselho é: nunca largue Jesus. No maior das dificuldades da sua vida, nunca largue Jesus, que Ele é o único que pode te socorrer. E vamos ganhar muitas almas para Jesus. Glória! Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Já se colocar de pé, convidar os levitas aqui. Nós vamos fazer uma oração. Quero passar aqui essa lembrancinha para vocês e agradecer muito, viu, Jorge? Muito obrigada por essa coragem, essa fé, essa disposição de você ter vindo aqui no altar do Senhor, testemunhar. Eu creio que o Senhor se agradou muito, se alegrou muito de você. E a pastora Patrícia também, muito obrigada por esses anos de amor, de fidelidade, né? Eu não tenho palavras para agradecer a vocês, porque vocês fazem parte da minha história, da história da igreja. A história da igreja ainda está sendo escrita, né? O livro de Atos está aberto, está sendo escrito esse livro.
E eu louvo a Deus pela vida de vocês, que são meus amigos, servos de Deus, ovelha e que trabalham comigo nessa obra. Que Deus possa recompensar sempre, que nunca falte, pastora Patrícia, o azeite, a unção, a alegria na sua vida. Não posso falar muito, você tá chorando. Eu estou especialmente chorona, gente. Eu sou chorona mesmo. Mas eu choro de alegria e de gratidão, né? Porque eu amo muito essa família. Eu queria que a igreja estendesse as mãos para cá para a gente agradecer ao Senhor. E nós vamos orar pela sua vida. Porque como a pastora deixou aqui esse último conselho, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Olha o que Deus fez nessa família, Ele também vai fazer na sua. Nenhuma unha da sua família vai ficar no Egito. Nenhum filho seu vai ficar no Egito. Porque Deus vai trazer toda a sua casa. E o próximo, eu queria que você profetizasse que o próximo a estar nesse altar, dizendo que Deus fez, será você e a sua família. Aleluia! Porque o Deus que fez na vida dessa família também vai fazer na sua, porque Ele é fiel. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa família, por essa série que hoje nós estamos encerrando aqui na parte da manhã e também na parte da noite. Quero te agradecer por tudo que o Senhor fez na vida dessa família, na vida da pastora Patrícia, do Jorge, da Tayane. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor e pela tua fidelidade. E agora nós oramos pelo teu povo que aí está, Senhor. E nós profetizamos sobre a vida da tua igreja, Pai, que a salvação irá alcançar, que a bênção irá entrar no lar dessas pessoas que estão assistindo, que estão em casa, que vão assistir, no lar de cada um dos meus filhos que estão aqui, Senhor. Que essa salvação chegue em cada família, que a cura chegue em cada lar, Senhor, porque a tua palavra não mente. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, e que essas famílias venham estar no teu altar testemunhando o que o Senhor fez e o que o Senhor ainda fará nas nossas vidas, sobre cada casa